chegando bem o áudio, teste. Sim, tá chegando bem o áudio. Oi, teste, estão me ouvindo? Boa noite, Iana. Vamos esperar as pessoas chegarem um pouquinho. Estou de equipamento novo, de fone de ouvido. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo direitinho. Esperar a minha convidada entrar, deve estar entrando já já. Enquanto isso, vamos escutando aquela musiquinha tradicional. Mais uma semana aqui de isolamento, uma semana de mais cabelo branco, de mais cabelo comprido. Mas já estamos aqui para mais uma live. Sônia já entrou. Vou diminuir minha musiquinha aqui para a gente já começar os trabalhos da noite. Vamos chamar a minha convidada. Peraí, antes de a gente chamar a minha convidada, vamos fazer aqueles tradicionais avisos, né? Meu boa noite, obrigado para quem está chegando agora, obrigado para quem já vem todas as semanas acompanhar esse trabalho que eu tenho feito às quartas-feiras. Tem sido muito importante para mim e pelo que eu tenho recebido de mensagens e de comentários das pessoas, também tem sido muito bacana as pessoas estarem acompanhando tantos assuntos interessantes. Lu Petroca, maravilhosa, minha amiga, saudades, te mandei mensagem hoje, inclusive. Esse trabalho, como eu tenho feito às quartas-feiras, esses bate-papos, eu tenho procurado trazer assuntos que me tocam, como eu venho falando ultimamente. Não é apenas alguém que me falou de algum assunto e aquele assunto me interessou que eu vou atrás. Eu tenho que ter tido algum clique dentro de mim e com aquela pessoa e com aquele assunto para poder trazer para vocês. É assim que eu tenho buscado direcionar esses bate-papos, essas lives das quartas-feiras. Como eu também venho falando para todo mundo ultimamente, as anteriores, os bate-papos anteriores, as lives anteriores que eu já fiz, estão todas aqui no Instagram, no meu IGTV, IGTV, no meu perfil, é só clicar lá. E todas as lives passadas estão gravadas lá, as de sonho, a primeira que eu fiz bacana, que foi Não Consigo Respirar, com a Liz Waiter, está tudo lá guardado. Quem quiser assistir, assistam, passem para outras pessoas, vamos aproveitar esse momento muito importante que a gente está passando no planeta para compartilhar conhecimento, né? Tanta gente bacana tem falado aqui, sou muito grato a essas pessoas. Semana passada a gente fez uma live com o Sidney Santiago sobre racismo, que foi maravilhosa. Recebi muitos comentários, muita gente que não está acostumado a falar sobre esse assunto, agradeceu muito a participação do Sidney, que ele foi muito didático em tudo que ele falou. E mais uma vez hoje eu quero trazer um assunto que me interessa bastante, interessou também muita gente quando eu comentei, que é a constelação. Não só a constelação familiar, como as pessoas estão acostumadas, mas essa constelação sistêmica interdimensional que a gente vai falar com a Sônia. A Sônia é uma terapeuta, ela é psicóloga, ela é consteladora. Eu já fiz um trabalho com ela em São Paulo há um tempo atrás, fiquei apaixonado. Eu participei acho que de 2 ou 3 constelações em grupo com ela e por isso eu decidi convidá-la também para mais uma abordagem de expansão de consciência nesse momento tão importante que a gente está passando, né? Para falar dela, acho que nada melhor do que ela mesma, né? Vamos convidar a Sônia para participar aqui. Já estou aqui, Sônia. Vamos ver se todo mundo continua me escutando bem, porque a Sônia está entrando, meu WhatsApp do lado aqui caiu, mas acho que a gente já vai conectar com a Sônia aqui. Está conectando. A Eliane também, Karina, sejam bem-vindas. Estamos aqui aguardando a conexão com a Sônia, que está em São Paulo, eu estou no Rio, deve estar um trânsito. E não está conectando, mas vamos ver o que está acontecendo. Já ela deve estar conectando. O Igor também. Internet funcionando. Vou chamar novamente a Sônia para ver o que está acontecendo. Espera lá. Cadê a Sônia? Está aqui. Sônia. Vamos adicioná-la novamente. Sônia, você tem que apertar aí para aceitar. Foi? Ah, apareceu minha convidada linda, olha como ela está linda.
Gente, o que eu acho mais bacana desse tempo de, antes de a gente começar, esse tempo de isolamento e pandemia, é poder ver as pessoas, né? Quanto tempo eu não vejo a Sônia, tá linda, olha, dentro do TOT, do Instituto, com essa parede maravilhosa atrás de você. Sônia, seja muito bem-vinda. Agradeço muito a tua generosidade de aceitar meu convite para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre expansão de consciência. Cada semana, independente do aspecto que eu tenho trazido aqui, meu único objetivo é esse: expansão de consciência, compartilhar conhecimentos, né? Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, falar um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho. Oi, Dom. Oi, Kim, que está atrás das câmeras ajudando a gente. Um beijo. Oi, pessoal que Exatamente. está Meu, com a meu, gente. meu assistente de produção ali a postos. Imagino. Boa noite. Eu é que estou feliz com o seu convite, saudade de você. Você mudou, né, nesses últimos tempos, não te vi com esse cabelo mais longo. Pois é, nem eu tinha me visto com esse cabelo tão longo. Foi a pandemia que fez isso comigo. Está todo mundo diferente, muito bom. Meu nome é Sônia Monteiro, né, eu sou psicóloga há mais de 30 anos. Trabalhei em organização durante 32 anos, fui gestora de recursos humanos, mas sempre trabalhei com pessoas, essa é a minha grande paixão, é estudar o tempo todo, aprender o tempo todo com a natureza humana. Nos últimos 10 anos eu virei carreira como terapeuta e já tem mais de 9 anos que eu atuo também com a técnica de constelação. Eu sou apaixonada, né, por esse trabalho que foi organizado pelo Bert Hellinger, mas não dá para desconsiderar todos os terapeutas familiares que desenvolveram processos para que a gente chegasse até aqui, para que o Bert chegasse, passasse à frente, e aí eu comecei a desenvolver o meu próprio campo. Eu acho que cada constelador, eu vejo assim, que cada constelador tem a sua forma de trabalhar, e acho que é isso que é a riqueza do processo, né? A gente tem uma diretriz, mas desenvolve um caminho próprio, e isso tem a ver com o meu propósito de vida, essa questão de desenvolver uma linha pessoal, confiar no caminho do coração e seguir em frente, e assim eu me abri. Na medida que eu me abri para esse campo, cada vez mais, eu percebi o quanto ele é abrangente, o quanto ele pode atingir de longevidade, profundidade. Por isso que, em algum momento da minha carreira com constelação, logo no início, eu criei uma identidade, que é a titulá-la interdimensional, porque é um processo onde a gente navega realmente por diversas dimensões. A depender do campo de cada constelante, de cada cliente, e eu sigo esse fluxo, né? Me coloco a serviço e sigo esse fluxo. Muito bem. Bom, antes de a gente começar, deu uma travadinha no vídeo da Sônia para mim, mas o áudio ficou bom. A gente está em casa, por favor, que a gente resolve de alguma maneira, a gente resolve. Mas o áudio deu para ouvir tudinho da Sônia, tá tudo direitinho. Sônia, você está no roteador ou no 4G? Só para saber. Porque travou para mim a imagem da Sônia aqui de novo. Para vocês, a Sônia está travada também? Para mim está travada. Alguém diz para mim aí, por favor, no chatzinho, se a Sônia está com a imagem congelada para vocês. Eu acho que congelou para todo mundo, é isso? Inclusive a minha. Caiu. Bom, todo mundo está dizendo que realmente congelou a Sônia. Eu vou chamá-la novamente. A minha tá bem para vocês? Deixa eu arrumar aqui que eu tive que chamá-la novamente. Caiu meu celular um pouquinho aqui. Hoje nós estamos com alguns probleminhas técnicos, mas chegaremos lá. Ai, meu Deus, calma lá. Muita calma nessa hora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo bem? Me vendo, ouvindo? Então, ótimo. Vamos tentar chamar novamente a Sônia. Se a Sônia travar de novo, eu vou pedir para ela passar para o 4G dela. Ela está em São Paulo, não sei como é que está o sinal lá. Patrícia! Voltei. Voltou. Você está no 4G ou está no roteador? Eu saí do Wi-Fi roteador e entrei no 4G, porque às vezes o Wi-Fi trava. Melhor assim? Tava todo mundo me dizendo que você tinha travado. Às vezes trava só para mim, mas o seu áudio deu para ouvir inteiro, mas a imagem tinha ficado travada.
Bom, gente, aproveitando isso, todo mundo conheceu a Sônia, vamos falar bastante. Aquelas regras básicas, a gente tem 1 hora, agora nós temos exatamente 50 minutos. O que eu ia pedir para vocês, quem tiver pergunta, não usa a caixinha de interrogação que aparece aí na tela de vocês, não. Escreve aqui no chat que o Kim separa e joga na minha outra tela, que a gente é super tecnológico. Ele vai jogar numa outra tela aqui. Se tiver um tempinho no final, a Sônia vai responder as perguntas, tá? Então, repetindo, não façam pergunta pela caixinha de interrogação ali, não. Faça no chat mesmo, onde você escreve, que o Kim pinça e joga aqui na minha tela, tá? Sônia, hoje, antes de começar nosso papo, eu vou fazer um pouquinho na inversa, né? Eu vou fazer, para as pessoas entenderem o porquê do título do nosso papo, o sopro da vida e o poder do perdão, deixando o passado em paz, eu quero conversar um pouquinho com você de algumas coisas antes para a gente desembocar nesse tema tão rico e tão bacana. Primeira coisa que eu gostaria que você desse uma pinçada, assim, rapidinha, o que é a constelação? Independente, né, da linha que cada profissional segue, o que seria constelação, que chama tanta atenção das pessoas? A constelação, ela prevê um olhar para o sistema familiar. Todas as organizações em todo o universo, elas são estruturadas, né, de uma forma sistêmica e respeitam algumas regras. Então, o Bert seguiu esses princípios básicos. O princípio do pertencimento, ou seja, ninguém fica fora. O princípio da precedência, quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Isso é só uma questão de ordem, não de ordem de importância, de ordem apenas. Então, por exemplo, o mais velho chegou antes que o mais novo, ou o pai chegou antes que a mãe. E o equilíbrio entre dar e receber, como a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo uma troca, quando eu somo com você, nós estamos num processo de equilíbrio. Então, essas são as premissas básicas. E a constelação familiar, que dá origem ao nosso processo, ela representa que nós somos pertinentes a uma família, a um grupo familiar, a uma teia familiar, e tudo que acontece dentro dessa teia tem uma interconexão, ou seja, o que aconteceu no passado pode provocar influência, interferir no nosso padrão de comportamento. Assim como nós recebemos um código genético e temos, inclusive, uma aparência genética, uma fisiologia parecida com o nosso grupo familiar, nós acabamos seguindo também um padrão de comportamento. Certo. Né? Então, a constelação familiar, ela é um trabalho fantástico, porque muitas vezes o nosso padrão de comportamento não está claro de onde que vem. De onde vem os problemas de relacionamento, às vezes questões de saúde, relacionamento financeiro, trabalho, em qualquer área, a constelação pode investigar e entender que ponto de origem ou onde que pode ter se condensado alguma energia, provocando algum tipo de limitação. Só que, em outras palavras, além de a gente herdar condições genéticas, herdamos também passado dos nossos ancestrais. Mais ou menos isso. Super herdamos. É uma relação, de alguma forma, é uma relação de amor, né? Mas é como um amor ingênuo. Às vezes nós seguimos, de forma inconsciente, o mesmo padrão exatamente para um sentido de pertencimento ou de compensação. Só que as coisas, na prática, não funcionam assim. A gente vai tentar compensar e fica esse toma lá da cá. Então, a constelação, ela propicia um olhar através de um campo fenomenológico para conseguir trazer à luz da consciência onde que está brotando esse comportamento que a gente não consegue identificar. O processo terapêutico, ele também investiga certas coisas, mas ele tem um tempo para que as pessoas consigam entrar no próprio inconsciente. Então, não é uma manobra só do desejo de acessar, mas a constelação, ela promove uma possibilidade mais diretiva, ela é ela é muito focada para que a gente consiga identificar isso, né? Ela é uma ferramenta dentro de um processo terapêutico, né? De certa forma, ela é uma ferramenta terapêutica, como uma terapia breve, focal, diretiva, mas é um olhar, né, que nós temos para o todo de uma maneira holística, né? Então, o ser humano, ele tem atividades que influenciam, que vêm de diversas fontes, inclusive de vidas passadas, por exemplo, né, para quem absorve essa ideia. E o que eu gostaria de mencionar é que a constelação, ela aponta caminhos de solução
para efeitos que sejam limitantes nos nossos padrões de comportamento, mas ela aponta padrões de força também. Sim. Isso que é sensacional, porque às vezes nós ficamos olhando para um determinado lugar para dificuldade, mas nós não abraçamos a visão de facilitação que vem também dos nossos Sim. antepassados, dos nossos ancestrais. Então, Sim. ela tem essa possibilidade de despertar uma força. Assim como todos os nossos, todos não, mas a grande parte dos nossos comportamentos, né, eles são inconscientes para a gente, né, a constelação é mais uma ferramenta de trazer luz a esses comportamentos, tanto os, como você te falou, as coisas que me incomodam, que me seguram, que me atrapalham, prendendo ao passado, quanto as qualidades e as forças que eu recebi dos meus ancestrais que eu desconheço, né? Então a constelação é uma ferramenta para trazer a luz disso, né? Ela é uma super iluminação sobre esses padrões, né? Então, eu já tive oportunidade de olhar para situações onde, nas referências de campo, os ancestrais estão dizendo, olhem para nós, para o nosso esforço, para a nossa alegria, para o nosso bailar, e não necessariamente só para a nossa dor, né? Porque a dor, ela pode acontecer, o sofrimento que é uma escolha, né? Ou tanto Sim. quanto a gente absorve desse sofrimento. Então, quando nós olhamos para os ancestrais, pô, nossa, como vocês viveram tudo isso, que desafio, ai, obrigado, porque cada processo, cada era entra num mecanismo de aprendizado Sim. que, inclusive, é coletivo. Aliás, falando na palavra coletiva, a constelação requer um olhar para a nossa teia familiar, mas nossa teia familiar está numa teia coletiva. Então, para você ver inúmeras possibilidades que acabam abraçando as interferências, influências, forças, fraquezas, para que a gente conduza a nossa vida. Uma coisa importante para as pessoas que nunca fizeram algum trabalho de constelação independente da linha é as pessoas entenderem isso que você fala, né, do campo energético, né, do sistema, né? Então, acho que eu participei, isso ficou super bacana, não só com você e outra, você é um grupo onde uma pessoa está sendo constelada, mas todo mundo participa, todo mundo se beneficia e todo mundo acaba exercendo um papel naquele campo energético, né? Isso é importante as pessoas entenderem. Essa ferramenta, quando é feita em grupo, como a Sônia vai falar para vocês, todo mundo está fazendo parte disso, né, Sônia? Sim. A constelação em grupo, porque existe também a constelação individual, mas em grupo, o constelante ele vai apresentar uma questão. Na verdade, um objetivo, uma intenção. Isso é importantíssimo, né? Porque eu tenho, às vezes, clientes que chegam e falam, eu me perdi, veio inúmeras questões à minha cabeça, me perdi da intenção inicial. Aí nós vamos juntos ajustando para que a gente chegue numa intenção mais clara. Por quê? Tudo começa na intenção da gente, né? Então, quando a gente abre o campo, cria força essa intenção. As pessoas que estão participando interagem com esse campo. E o campo, quando eu digo campo, é aquele momento, né? E é quando esse campo se abre, é tão absolutamente sincrônico que eu, por exemplo, no meu caso, eu faço apenas 2 constelações por data. E os 2 constelantes, as histórias e o movimento, o fluxo que toma, acaba sendo, inclusive, complementar. Às vezes, assim, parece que a gente continuou de uma para outra. E aí o constelante ainda comenta, nossa, parece que eu continuei, né? E é verdade. E os representantes ou participantes, eles interagem com o campo e usufruem do aprendizado que está trazendo aqueles 2 campos. Por isso que é um trabalho tão focado no coração. Eu costumo comentar com as pessoas que vêm pela primeira vez que não é um trabalho especulativo, de curiosidade, que as pessoas vão, sabe, olhar do lado e falar, olha o que aconteceu na família desse cara, meu. Por quê? Todos nós, absolutamente todos nós, temos uma história da nossa família que tem lá babados fortíssimos, coisas lindíssimas, histórias muito ricas. E quando a gente olha para essas histórias e percebemos isso, inclusive, influenciado por uma época, é um aprendizado
muito grande. Muito Então, grande. cada campo, embora eu já faça isso há 9 anos, já está passando de 9 anos, eu ainda me surpreendo, eu ainda me Uhum. emociono. Então, não tem como não se emocionar vendo um Uhum. filme das vidas das pessoas e enquanto a história de uma é a história de todos nós. É E incrível. é interessante você falar isso, nas que eu participei com você e com outras pessoas também. Você falou essa coisa de o campo ele cria uma intimidade. Por exemplo, as 2 ou 3 que eu estive em São Paulo que eu fiz com você, que eu não lembro quantas, além da que eu fui constelado uma e participei de outras, na verdade. Né? Cria-se, eu não conhecia ninguém. E cria-se uma intimidade, parece Sim, que você conhece aquelas pessoas a vida inteira, né? Porque você ouve aquilo sim, com um coração tão aberto, é um encontro de alma tão forte, a energia que fica perfeitamente. ali. Você tem um respeito pelo Sim, constelado, pela história do constelado. E as é, surpresas que vão aparecendo, principalmente para o constelado, até para você, né? Eu vejo você sim. como uma facilitadora ali, você se surpreende, você vai mexendo nas peças, né? Vem em você aqui o que você quer falar para essa parte, o que você vai criando uma intimidade, um respeito tão grande que quando você sai dali você não tem nem vontade de falar, de contar para ninguém mesmo. É uma coisa muito Sim. íntima. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nos trabalhos de constelação, né? É uma boa palavra para se usar, um trabalho muito íntimo. Sim, sim. E cria mesmo, porque a gente entra num fluxo de amor, né? Então, eu tenho clientes que falam, eu tenho uma dificuldade de me expor, então como que eu vou lá falar na frente de todo mundo? Bom, tem Uhum, uma característica do meu espaço, do meu campo, que as minhas constelações são mais intimistas até pelo tamanho, né? E uhum. eu tenho muita sorte, acho que sou muito abençoada, de atrair pessoas que vêm comprometidas com isso. Sim, sim. Então, as pessoas vêm participar, vêm aqui, às vezes cai de paraquedas, trazido por um amigo, mas ela se envolve porque a gente cria um campo, um abrigo, um campo amoroso, Uhum. e eu acho que essa intimidade que você menciona, essa sensação, ela vem mesmo do coração, né? Sim. Então, quando Uhum. as pessoas conseguem olhar com um olhar assim compassivo para a história do outro, todos ficam tocados. Eu tenho uma Aham. frase que eu costumo usar, que é assim, quando você toca a alma do outro, você se sente tocado de volta. E quando uma alma expressa a sua própria verdade, a outra alma reconhece. Uhum. Uhum. Então, por Uhum. isso que o caminho do coração, o caminho da verdade, ele é tão curador, né? Sim. A gente não dissipa o comportamento imediatamente, né? Porque é tudo um processo, não é uma fórmula mágica. Parece mágica Uhum. exatamente por essa delícia de acolhimento que a gente recebe, e isso já é meio passo, né? Para que a gente consiga E, mudar. e é muito interessante, todas, eu sou manteiga derretida constante, mas em todas que eu participei, eu fiquei muito emocionado em todas. Teve uma em particular, e também uma outra que eu fiz no Rio também, com uma outra pessoa, que do nada eu comecei a chorar loucamente com aquela situação que eu estava representando. Eu nem sabia o que eu estava chorando. E é uma coisa como se eu estivesse assistindo o choro sair de mim. Não é uma... Aí você vê, eu conectei realmente alguma coisa com a história daquela pessoa, né? Muito mágico. Sim. Sabe Ô, por Sônia, quê? Essa relação também que nos toca tão profundamente, porque todas as pessoas que chegam entram em ressonância, é um trabalho de uhum, sincronicidade. Então, essa ressonância bate no próprio sistema, como eu comentei, a história de um é sempre a de todos nós. Por isso que uhum. nos toca profundamente, porque parece que a alma está reconhecendo que aquilo tem a ver com você. Vocês estão falando de mim? Tem cliente que fala assim, o representante fala, estão falando de mim? Parece que é constelação de mim, porque a gente se envolve e costura isso nessa relação de amor, né? Isso você falou é verdade. Eu lembrei de algumas pessoas falando, nossa, eu fui representado um papel ali que eu fui escolhida, mas eu comecei a me ver no papel como se fosse eu, é realmente. Sônia, antes de a gente caminhar, eu gostaria que você também diferenciasse, não é nem diferenciasse, mas explicasse para as pessoas assim, o que é uma constelação familiar e o que é uma constelação interdimensional, como você coloca o seu trabalho. O que Sim. basicamente difere no teu tipo de constelação? Na verdade, assim, eu faço uma constelação familiar. Sim. Eu não, sempre sou chamada a comentar com as pessoas, e quem me conhece, tem um monte de gente aí. Gente, eu não consigo ver e responder, senão eu Tem um perco monte de gente falando, tudo. a Sônia é linda, maravilhosa, tá todo mundo Eu não tenho falando. coordenação motora para ler, fazer tudo ao mesmo Não, não se preocupe em ler, senão te tira o foco. Se for pergunta, quem tempo. vai jogar aqui para mim?
Eu faço constelação familiar, eu fiz uma formação que eu acho que foi muito consistente, que eu respeito muito, Aham. só que comecei a seguir meu campo. Eu sou uma pessoa que posso me intitular uma terapeuta espiritual, ou seja, a minha Sim. base de formação é a psicologia, mas a psicologia ela não é suficiente para mim. Então, eu comecei um processo de expansão de consciência, de despertar na linha do tempo, ou seja, pessoal, Uhum. paralelamente com o meu trabalho. Então, no campo das constelações, ele me trouxe muita sustentação e força para que eu pudesse também criar uma abertura dessa expansão de consciência através das constelações. Por que interdimensional? Porque começaram a acontecer histórias extraordinárias. Então, por exemplo, necessidades de renascimento, histórias de vidas passadas. Uhum. Uhum. Embora eu faça um parênteses que eu não atuo com essas técnicas isoladamente. Isso acontece de acordo com o campo do cliente. Mas acontecem também situações onde as pessoas despertam uma memória estelar, né? Uhum. Que daí é um assunto abrangente, mas essa memória estelar faz com que a gente possa também caminhar no campo do constelante por dimensões diferentes de consciência, né? Uhum. Espaços dimensionais diferentes. Então, essa interconexão que a gente caminha naturalmente e também simultaneamente por outros campos é um caminho interdimensional, ou seja, os campos se abrem não exclusivamente para o sistema. Sim. Muitas vezes eu costumo explicar da seguinte forma: nós somos influenciados pelo nosso sistema, mas também pelo coletivo, pelas histórias de nossa vida passada e por toda a nossa história de alma. Uhum. Quando Uhum. nós temos os registros akáshicos, essa história pode buscar um gatilho num lugar inesperado, não necessariamente já na própria teia familiar. Vai aparecer na Uhum. teia familiar? Vai, mas tem mais força Sim. uma origem precedente. Então, isso começou a acontecer, que o pessoal brincava, parecia ficção científica, e até hoje acontece. As pessoas que são Uhum. mais mentais, racionais, até que não concebem muito bem essa ideia de sistemas estelares ou níveis de consciências diferenciadas, assimilam muito bem. Eu tenho clientes que Uhum. olham e falam, isso para mim foi super familiar, me Uhum. soa uma verdade absoluta. Então, a validação em si vem do próprio campo, da própria Sim. pessoa, né? Ela E sente no coração. é interessante você falar isso, que você também, no seu trabalho, você diz que você é terapeuta quântica. Quando eu fui ver Sim, eu fiz um workshop em São Paulo uma vez com a MIT, né, de física quântica, e tinha muita gente na plateia que nunca tinha escutado falar de física quântica, foi de curiosidade. E quando a MIT começa a falar, né, de tempo e espaço, que não existe tempo, não existe espaço, não sim, existe nada, o que eu, né, perfeito. as pessoas vão fazendo uma cara, tipo, é isso que você falou, quem não está acostumado e considera a coisa meio cética, fica, isso aí é maluquice, isso não Exatamente. existe, né? Mas a física quântica atual já comprova várias coisas, né? E é Sim, interessante você colocar que você é uma terapeuta quântica justamente por isso, porque você faz um trabalho de constelação familiar, mas também que não se vincula simplesmente à história, aos antepassados dessa situação aqui. Você se sim. abre para outras dimensões, outras histórias que possam surgir naquele campo energético ali. Isso é muito bacana. Eu senti essa diferença do seu trabalho quando eu fiz. Exatamente. Você mencionou o Amit, ele é maravilhoso, né? E ele tem uma linguagem muito facilitadora, eu acho isso importantíssimo. E quando ele fala de física quântica, se a gente for tentar o máximo possível simplificar essa ideia, é de que existem inúmeras possibilidades. E não o passado, o presente e o futuro, eles acontecem simultaneamente, ou seja, Uhum. ele é uma partida na linha do tempo para que a gente consiga absorver, porque nós Sim. não temos uma estrutura, né, para Uhum. observar passado, presente e futuro de uma forma mais quântica, ou seja, simultânea. Então, nossa Uhum. mente linear, ela acaba Ela, absorvendo por ela partes. quer, ela olha parte por Tem uma parte. frase bacana que é assim: quer construir um futuro de acordo com seus sonhos, objetivos? Ok. Está achando isso difícil? Olha para o seu presente. O que no presente está criando fatores limitantes ou está tropeçando?
Então, se tem isso no seu presente, olhe para o seu passado. O passado é um baita de uma referência de Uhum, aprendizado, né? Eu uhum, brinco que o carro, a gente olha o horizonte à nossa frente, né? Que é abrangente, mas nós temos três retrovisores, né? Para poder exatamente. mapear o máximo possível o que está ao nosso entorno. Então, o passado, ele é isso, é esse retrovisor que a gente vai lá colher a experiência, né? Fazer, às Uhum, vezes, novas perguntas, ressignificar, experimentar no presente. Enquanto a gente está experimentando, a gente vai construir no futuro. Então, isso é exatamente. maravilhoso, porque como que vai ser meu futuro? É. Tem inúmeras possibilidades, não dá para fazer garantia sobre o futuro. E isso já vai dando um spoiler do que a gente vai falar no final sobre o tema, que é deixando o passado em paz, né? Tudo isso a gente vai curando Sim, o passado. Ô Sônia, você falou uma coisa e é justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que esse trabalho de constelação ele pode contribuir e ajudar a expansão de consciência da pessoa? Minha pergunta é, mesmo que a pessoa, ela vai fazer um trabalho de constelação com você, ela se propõe, ó, escutei falar do seu trabalho, quero fazer, tal, tal. Se ela não acreditar em nada daquilo que está acontecendo, ela começa a ver as pessoas representando nela, eu vi com os meus próprios olhos com você, a pessoa sai mexida de alguma forma. Minha pergunta é, independente da crença dela ou não, do que ela está acompanhando ou não, o trabalho está sendo feito nela de qualquer maneira? sim, está. Só que assim, observando as leis do universo, como a lei do livre-arbítrio, a intenção genuína, a pessoa move as suas próprias curas. Uhum. Então, quando ela resolve fazer um trabalho, muitas vezes ela está motivada por algo que não está bacana na vida dela, ela está com uma Sim. insatisfação. Então, ela vai Uhum. atrás da terapia por causa de uma insatisfação, vai atrás da constelação por causa da insatisfação. E aí o campo, às vezes, abre e a pessoa tem uma expectativa X e o campo vai por um outro caminho. Né? Então, assim, esse novo caminho, a pessoa é, passa a pensar diferente, né? Uhum. Então, essa Uhum. nova possibilidade de pensamento, de olhar sobre um determinado aspecto, é que começa um processo de transformação. Então, Uhum. assim, só existe para mim aquilo que eu vejo. Eu só Uhum. vejo aquilo que eu olho. Eu faço uma Uhum. analogia bem simples, né? Se você entra numa sala, está tudo escuro, você não vê nada, você vai tropeçando em tapete, ficando dolorido de bater em móveis. Você toma uma atitude, uma ação, tudo requer uma ação. Eu decido acender a luz. Como eu Uhum. faço isso? Toque o interruptor. Vou lá e acendo o interruptor. Quando a luz chega, porque o processo que está em cima é hermético, é a mesma coisa. Do Uhum. mais simples para o mais complexo. Acendo a luz, aí eu vejo o meu contexto, aquilo passa a existir para mim, aí eu posso fazer transformações. Sim, Então, sim. ela elucida dinâmicas ocultas, aquilo que está na sombra, aquilo que está escondido, que eu não sei, que está muito oculto. E, aliás, assim, pode estar tão no passado que Uhum. para acessar esses registros acásticos é muito difícil. O campo possibilita essa possibilidade. Então, a pessoa vai ser trabalhada, inclusive a própria família sente o reflexo. Tem gente que liga para a família fala: ai, o que aconteceu? Sonhei com você, coisas assim, né? Bem Bem bacana. evidentes, bem notórias. Então, ela é trabalhada, mas é óbvio que o caminho da espiritualidade, da energia, a energia é inteligente, então o caminho da Uhum. energia também respeita o quanto tanto a pessoa consegue absorver. Às vezes o menos é mais, o simples é certo, né? Sim. E eu lembro a primeira vez que eu fui. Eu não sei se a primeira vez eu fui constelado ou se eu fui participar de uma constelação, não lembro. Mas eu lembro uma frase que você falou: olha, gente, a partir do momento que você em casa decidiu vir para o trabalho hoje, a sua constelação já começou. Você já Sim, começou a abrir o campo energético, né? E você começou a isso. participar dessa egrégora. E eu achei isso tão interessante, porque é isso que você falou. A partir do momento. Achei fantástica essa figuração. Eu percebi a escuridão, eu percebi que eu estou tropeçando, eu percebi que não está legal, eu percebi que eu tenho que acender a luz. Tudo isso é uma série de fatores e atos que eu preciso tomar antes de Sim, literalmente acender a luz e olhar o que tem dentro, né? Então exatamente. isso é muito interessante. Então quando eu saí de casa, ou então quando eu resolvi, alguém me falou, olha, esse problema seu seria legal você trabalhar com uma constelação. Eu vou marcar com a Sônia ou com algum profissional. Já começou um trabalho, né? Já começou uma Sim. abertura. A minha vontade de ir lá no interruptor acender a luz, né?
Porque é isso, tudo começa na intenção da gente. Quando a gente sente esse chamado, né, a Tati está comentando, é verdade, é um chamado do coração. Quando Sim, você sim. se rende e fala, não aguento mais essa situação, eu preciso fazer alguma coisa, e vem alguém com essa tal de constelação, aí você já decidiu que você quer fazer um Sim. movimento, alguma coisa para se autoajudar. Aí, então, Uhum. nesse momento, tudo se conspira, tudo se move para que esse processo aconteça. Então, a constelação, Uhum. quando a pessoa chega, ela já está sendo formada, porque é interessante, a energia, ela tem movimento, não é Uhum. estática, né? Uhum. Uhum. Então, assim, as pessoas chegam achando que ou que a constelação ela vai ser absolutamente resolutiva, conclusiva. Tem assuntos que sim, né? Que a pessoa Uhum. sai satisfeita e ela pode se tornar até resolutiva, mas a maioria das vezes é uma caixinha de Pandora. Exato. É. Então, tem E gente que normalmente tem. inconsciente para quem está sofrendo com aquilo, né? Como você falou, a sala está escura, não estou vendo por que eu estou tropeçando. Exatamente. Mas depois vira uma delícia, né? Porque você É. assiste e fala, meu Deus, quanto objeto, quantas coisas tem nesse Ah, espaço. mas tem gente que assusta e vai lá e apaga a luz de novo. Tem. Falou certo, tem muita gente. Eu queria até comentar assim. Às vezes as pessoas falam, eu quero me curar. Mentira! Muita É, gente não quer se então, curar. As muito pessoas querem móvel aqui fazer. para eu mover. Eu vou apagar essa luz de novo. Deixa eu... Deixa eu ficar quietinho aqui, né? É, Então, muita gente não quer se curar verdadeiramente. Por quê? Curar dói também. É que nem dá crescer, trabalho, dói. né? Dá trabalho e muita gente quer ter uma facilidade, tem preguiça, desculpa a expressão, gente, mas também não dá para adorar a pílula, né? Tem que Exato. falar. Tem gente que tem preguiça de ocupar esse espaço do olhar e assimilar essas mudadas, né? Então, assim, às vezes eu cutuco as pessoas para falar, você quer realmente se curar? Aliás, na constelação, às vezes acontece alguma coisa que está se dissolvendo, aí a pessoa, ai meu Deus, estou com medo, acho que eu não dou conta. E quer ficar no mesmo lugar. Ok, gente, É. não tem nada de errado com A isso. Lígia tem uma frase, não sei nem se a Lígia está aqui assistindo hoje, mas a Lígia tem uma frase que ela fala sempre que eu acho muito bacana. A gente não está aqui nesse planeta a passeio, isso aqui não é uma colônia de férias, né? Você veio aqui para se trabalhar, e trabalhar dá trabalho. Você veio para se conhecer, para evoluir, para crescer, para trabalhar a relação, para trabalhar você mesmo. Dá trabalho, não tem um. Só que quando a gente se rende, quando a gente está afim, e assim, a gente vai encontrando os companheiros de jornada, como nós aqui, e vai ficando mais prazeroso. Tem hora que dói pra cacete, né? Tem hora que dói, não tem jeito. Mas, às vezes, assim, o paliativo, né, a história de fazer manutenção do status quo da ferida, dói uma vida inteira, porque dói um Exatamente. pouquinho, né? E Agora, isso a hora faz um que link com uma pergunta que eu tinha deixado lá para o final, mas não é nenhuma pergunta, mas é uma frase que você coloca, que eu não sei se é sua, mas eu achei bem interessante, que a cura é um processo, ela não é um evento. Que você exatamente, começou e acabou. Ela é um processo, ela é um tem, né? É processo. o processo da vida inteira, é o processo de E cura, né? outra, Dom, tem gente que fala assim, mas o que é cura? Cura é consciência. Quando eu absorvo quando eu expando a minha consciência, minha mente não volta para o mesmo lugar. Eu aprendo a manter ou sustentar, ou se eu escorrego, voltar para esse lugar mais expandido. Então, Uhum, luz é consciência e consciência é cura, né? uhum, Porque a cura, às vezes, as pessoas remetem assim, o que precisa ser curado é algo que está doente, uhum. né? Se eu tenho uma doença física, ela sair é uma cura. Não necessariamente. A Sim. doença é um sintoma, e o sintoma é uma super informação. Ele é um aliado. Gente, é bárbaro. Se Uhum. vocês puderem olhar para o sintoma como um aliado, como um amigo, né? Ele pode não ser, a princípio, tão simpático, mas ele é muito amoroso. Então, Ele é tentar aquele amigo que te enxergar. fala uma verdade que às vezes você não está querendo ouvir, aquele amigo que põe o dedo na tua cara e fala a verdade. O sintoma é O esse. amigo leal, não é um amigo hipócrita, é um amigo que vai pôr o dedo. Lógico que incomoda, e faz Uhum, parte incomodar. Nós temos as defesas, graças a uhum, Deus, viu? Nós somos uhum, humanos, a psicologia traz isso. As defesas humanas permitem que a gente chegue nos lugares que a gente precisa, que a gente se dê conta da vida, né? Então, o uhum. sintoma, se ele é tratado de uma forma mais amigável, ele minimiza e você vai buscar o que ele está querendo te contar com isso. Então, assim, por que eu? Ou a pergunta pode ser, por que não eu? Por que Né? não? E aí a pergunta fica muito melhor. E a Uhum. pergunta sempre está fora, né, gente? A resposta sempre está dentro.
Então, o sintoma, ele pode estar te trazendo um super aprendizado. E o aprendizado em si é a própria cura, né? Ô, Então, é um Sônia, caminho, um A processo. gente, a gente chegou já em 50 minutos desse papo, nossa, maravilhoso. Não, 50 não, 40. Não, quase 50. E eu queria começar a entrar para a gente seguir. Tudo que você vai falando já é né, uma resposta desse tema nosso, né? O sopro da vida e o poder do perdão, deixando o passado em paz. Uma coisa que me chama a atenção no teu trabalho é quando você fala da criança ferida, das nossas feridas do passado, né? Fala um pouquinho dessa criança ferida para a gente começar a introduzir nessa história de deixar o passado em paz, do perdão, É. tudo isso. Então, eu vou criar o raciocínio a partir de uma visão da antroposofia. Eu não sou uma especialista em antroposofia, Tá? assim, eu gosto do assunto e gosto muito da forma que é analisado por Setênio. Nós somos seres humanos, a nossa raça ela é cíclica, a nossa raça ela é ritualística desde sempre. Então, o processo de repartir os nossos movimentos de transformação por estágios é muito comum, tem vários. Eu Uhum. gosto de olhar pela antroposofia. Do ponto de vista da psicologia, o primeiro setênio, que vai desde a fase intrauterina até os 7 anos, ele é significativo, porque é onde nós construímos a nossa natureza humana. Né? Então, tudo que acontece lá tem uma força muito intensa. Inclusive traumas, né? Dependendo da fase, um trauma ele pode ser muito mais fácil de ser superado do que naquela fase da primeira infância. Então, essa primeira infância tem inúmeras possibilidades, né? Eu já vi Uhum. gente infeliz até por ter sido muito amado, se sente culpado. Então, assim, a natureza humana tem várias costuras. Então, esse processo, às vezes, começa a criar algumas energias condensadas, alguns traumas ou percepção de mundo, que é do ponto de vista de uma criança que não tem Uhum. maturidade emocional e olha de uma forma mais concreta para o mundo, ou para o mundo dos adultos, no mínimo, né? Para os Uhum. pais, que são figuras fontes. E aí, na vida, daí vem a adolescência, o segundo setênio também é importantíssimo, porque eu tenho um rito de passagem para a fase já da sexualidade, onde a gente começa um processo de crescimento, né? Fica Uhum. mocinho, mocinho. E aí vem o terceiro setênio, que é a escolha da vida. Começa um processo de autonomia. E na vida adulta que a gente percebe os perrengues, onde isso vai craquelando, vai criando dificuldades. Por isso que olhar para o passado no retrovisor e observar o que pode ter acontecido na infância que Uhum. trouxe algumas energias condensadas. Claro, cria mágoas, né, e etc. Mas nós fomos muito orientados, acho que até agora ainda isso não se transformou totalmente, de que nossas emoções elas não podem ser expressadas livremente. A raiva, Uhum. por exemplo, é feia, coisa de gente ruim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossas emoções nossas emoções assim básicas, raiva, medo, alegria e tristeza, elas acontecem da natureza humana, elas acontecem, estão em nós, todo mundo Uhum. tem, em Uhum. maior ou menor grau. E essas emoções que não puderam ter voz, não puderam ser expressadas, às vezes elas ficam travadas, né? Aquela Uhum. coisa que fica travada na garganta, e é lógico, tudo que trava cria, em algum momento, alguma condensação, ou no corpo, através de uma doença, ou numa limitação na vida. Quando a gente Sim. começa a fazer um processo de investigação nesse sentido, eu acho que o campo das constelações ajuda bastante, que a gente vai olhar e refletir e acessar o registro acástico, que é o que está no cardíaco, no coração, e começa a perceber essas memórias e do ponto de vista do adulto, olhar com solidariedade às Uhum. crianças, né? Olhar com solidariedade, porque muitas vezes o adulto fala: imagina, isso é uma bobagem, coitadinho de papai e mamãe, eles eram tão fofos, eles fizeram de tudo. É verdade, do ponto de vista humano, o que nós estamos caminhando? Para ir em direção a humanizar os nossos pais, Sim, não sim. a idealizar, nem santificar, nem demonizar, mas Uhum. através da idealização, mas humanizar. E a gente consegue humanizar os nossos pais na medida, primeiramente, que o grande passo é validar as nossas emoções, né? A gente valida, ou seja,
senti mesmo, ponto, fiquei com raiva, ponto. Depois começa um segundo estágio que já, agora que eu posso falar, né, eu tenho voz, aí Uhum. eu começo a repensar, aqui o olhar muda, né, o olhar se torna mais compassivo para essas figuras-fontes, e assim, na medida que eu humanizo, eu começo a caminhar, a olhar para as minhas relações, sejam afetivas, profissionais, sociais, de uma forma diferente, de uma maneira Uhum. também menos exigente, né? Uhum. Então, assim, isso é maravilhoso. A gente está numa era de cura, tomando a nossa vida na mão, que isso é o sopro divino, né? Eu tomo a vida, independente de como eu cheguei no primeiro Uhum. momento, né? Independente, assim, aspas, né? Eu, saindo daquele lugar do saco sem fundo de carência que nós somos. Isso é da natureza humana. Eu brinco, Dom, que a gente é um saco sem fundo, carente, desamparado, né? Ai, que era boa, porque a gente saiu lá da barriga de Deus, pai e mãe, aí ficou desamparado lá. Então, um questionamento, uma dor existencial e humana. Na Sim. medida que a gente repete isso a cada nascimento, nós vamos colocando a culpa em alguém. Né? Aí Uhum. vem a Uhum. palavrinha mágica, a culpa, a culpa Uhum. ela é muito danosa para a nossa estrutura. Mas quando a gente E, pensa em responsabilidade, a gente olha para os pais e fala, legal, a gente combinou esse babado, uhum. né, de vir Uhum. juntos e aprender nesse conjunto. E é interessante você falar, essa criança ferida, na verdade, né, ela está ferida, né? Todos nós Sim, temos a nossa formação e a nossa criança, sim, ela está ferida, ela não é ferida por natureza, ela foi ferida e a gente carrega essas feridas a vida inteira. E o nosso trabalho, eu falei exatamente. da Lígia, ela apareceu aí, exatamente. E o nosso Olha, trabalho é justamente acolher, é curar, né? Eu vou te contar exatamente. eu vou te contar uma experiência rapidinha que eu fiquei sabendo esse dia, para a gente pular, que a gente está com 15 minutos ainda. A uma pessoa tinha uma situação que ela contava que toda vez que alguém, sei lá, um grupo de amigos que ligava, que decide ligar para ela para chamar para alguma coisa, aquilo doía de tal maneira nessa pessoa, absurda. E era simplesmente ela não foi chamada por uma razão, esqueceu, o celular não tocou, mas aquilo doía de tal maneira nessa pessoa. E eu falava para ela, falava, escuta, passa a mão no telefone e diz, poxa, vocês esqueceram de me ligar, hein? Poxa vida. Mas essa dor é tão Exatamente. grande para esta criança ferida que não acontecia Sim, nunca. E recentemente aconteceu isso. Ele veio me contar que teve lá uma situação de amigos que esqueceram de chamar ele e ele botou no grupo dela, escuta, olha só, tem nada a ver com vocês, não muda em nada, mas eu me senti muito doído, eu me senti abandonado, eu não me senti visto, me sim, senti esquecido. Então, só queria sim. falar isso. Está tudo certo, mas eu queria falar. E eu falei para ele assim, gente, você percebe que é constelação. Você pegou a sua criança e falou, eu entendo a tua dor. Vamos arrumar um jeito de se defender? Olha lá, olha, não faz isso com a minha criança, que ela chora. Eu achei tão bonito esse processo, que é isso que você está falando. Essa criança, a gente pode carregá-la a vida inteira magoada, ou a gente pode dar voz a ela e curá-la, né? E ajudar ela a liberar. Isso que está ligado ao perdão, Dom, porque perdão é um processo. Tem gente que acha que perdão é simples, lim, pim, pim. Então as pessoas chegam e falam, eu perdoei fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, mas não perdoou porque às vezes não chegou a dar voz, não conseguiu compreender. Sim, Porque o não perdão fechou tem a aquilo. ver com não fechou. O perdão tem a ver com a gente, não com o outro. As pessoas acham Uhum. que perdão é você se coloca no pedestal, fodão, e vai perdoar o outro que te magoou. Mas Uhum. o perdão não é exatamente isso. O perdão tem a ver com como você se sentiu em relação ao outro, Sim. que muitas vezes vem dessa maneira de que você aprendeu a se relacionar com o mundo, com as pessoas, e Uhum. ele começa de um desejo de curar a si mesmo. O perdão, então, está relacionado a você dizer: eu não vou mais sofrer por por esse tipo de tratamento que eu recebo das pessoas. Então, esse é o Uhum. verdadeiro perdão. O Sim. perdão é o soltar, né? Eu começar a olhar aquela circunstância e o soltar. Então, é um processo. E ele é um processo que vai integrando a nossa essência e a gente vai aprendendo a lidar com isso. E a gente passa, às vezes, a vida inteira Uhum. procurando compreender de onde veio essa dor que Uhum. gera uma mágoa e etc., que precisa ser perdoada. É a dor que precisa ser perdoada, né? E é interessante você falar isso, que é uma coisa também que eu marquei aqui nas minhas anotações suas, que você fala dos gatilhos. Isso que eu dei esse exemplo dessa experiência,
o não ser convidado é um gatilho para a pessoa que faz ela sentir aquela dor como se fosse a dor lá da criança lá atrás, né? Muito maluco isso. Sim, o que tem a ver com isso? O que se refere à rejeição? Se não me convidaram, é porque eu não sou importante, me sinto rejeitado, Uhum, eu não sou aceito. Aí isso está remetendo à baixa autoestima da pessoa. Então, é um pacote de coisas, né? sim, Que sim. acaba se relacionando com esse novelo de emaranhamento, como a gente costuma dizer em constelação, para que a pessoa se sinta assim. Parece muito simples. Na verdade, ela tem uma inteligência suficiente para entender que as pessoas não são obrigadas a convidá-la, Uhum, etc., né? Ou que não é por maldade, enfim, ou que aquele programa, às vezes, ela mesmo já tinha se referido que não gosta, mas uhum, é o gatilho que remete a um ponto de origem. Aí vai uhum. juntando uma sinapse que a pessoa faz e chega nessa dor original. Exatamente. E assim, essa frase, né? Deixando o passado em paz é lindo isso. Que é que nem você fala, né? Quando você acolhe essa criança, porque a dor que a pessoa sente hoje é a mesma dor como se fosse real da criança lá atrás. Quando você Super real. perdoa e você acolhe, você começa a deixar o passado em paz. Tipo isso, não precisa mais sentir isso. A dor da criança, às vezes, é um pouco mais suave, porque as crianças são muito generosas. Elas Sim, são tão sim. amorosas que ela acha que ela apanhar, ser agredida, que os pais violentos emocionalmente, ou Uhum, violentos até uhum, fisicamente, as crianças abusadas, sobreviventes, elas continuam achando que esse é o jeito, esse é o é, certo. Elas talvez não conhecem outro. Agora, independente da proporção que aconteceu lá atrás, o adulto ele vai juntando, né? Ele uhum. vira um acumulador e juntando pacotinho lá. Então, quando E ele ele sente a vai, dor, ele e ele vai reagindo a essa dor, né? Atualmente a gente vê isso no sente. Brasil de uma maneira, as pessoas estão Nossa, muito muito. explosivas, agressivas, então os gatilhos estão soltando o tempo inteiro e ela reage, né? Ela reage para não entrar em contato. Eu falo que tudo que fica muito condensado, que cria uma contenção, em algum momento vai estourar. Explode. Então, assim, a beleza do que está acontecendo externo, não que seja exatamente agradável, mas a beleza é Uhum, isso. As uhum, pessoas estão se revelando, nada fica oculto, tudo se revela, porque cada um tem a sua própria dor, né? uhum. Ô Sônia, aproveitando esse gancho, que a gente tem 8 minutinhos só para terminar, é, esse momento que a gente está passando, eu tenho feito essa pergunta para todos os profissionais que estão passando por aqui, né, independente da linha, dentro da linha de cada um, como você está vendo esse momento todo, né, pandemia mundial, esse isolamento mundial, as pessoas, independente de quererem ou não, elas estão sendo modificadas na marra no mundo inteiro, né? E em menor ou maior escala, as pessoas estão aproveitando esse crescimento ou não, né? Dentro da sua visão de trabalho, dentro da sua visão como pessoa e como profissional, como você vê esse momento? Assim, me parece, eu ando refletindo muito sobre isso, né? É fruto também de condensações sistêmicas, né? Claro, o coletivo, ele também vem se transformando, e é só que as transformações a gente não observa tão claramente no nosso dia a dia, exatamente Uhum, porque o tempo é esticadinho, né? Então a nossa mente linear, ela vê ponto a ponto. Quando acontece algo mais global, isso fica mais evidenciado. E como nós comentamos num outro papo nosso, que agora a forma, você tem acesso a informações de uma maneira exato. diferente. Então, eu acho que isso atinge porque nós somos bombardeados de informações. E aí mexe com os principais medos da humanidade, este sintoma, né? Tem outras questões que são globais que às vezes nos atingem menos, que parece que não é comigo, quando não é na minha casa, no meu edifício, no meu bairro, etc. Está no outro país. Agora não, chegou na casa de todo mundo. Então, Exato. quando está um coletivo, esse sintoma está querendo dizer alguma coisa, né? Então, eu olho muito do ponto de vista também espiritual, porque é um sintoma que atinge o nosso laríngeo, e esse é o chakra da consciência. Ou seja, Uhum, nós estamos sendo convidados agora, de forma global, a expandir a consciência, está cutucando a nossa garganta, ô criatura, fala, né, expõe, expressa, porque essa expansão de consciência ela é para dentro. O pulmão, que é uma região atingida, ele é uma região onde abriga ou a tristeza ou a alegria.
A Uhum. alegria é uma atitude, uma posição espiritual. Quanto mais alegria, mais alinhado a gente está espiritualmente, com o Sim. nosso bom humor, etc. A tristeza, ela conecta a gente com alguma coisa introspectiva, então a gente sai dos relacionamentos. E, por fim, isso está ligado, então, à respiração, como nossa lei do sopro divino. A respiração é por onde nós tomamos a vida. Entre a primeira e a última respiração, a vida acontece. Uhum. Então, eu olho para esse vírus e falo, ele não. Travou a Sônia. Travou a Sônia. Vocês estão travados aí também ou foi para mim só, gente? Alguém responde para mim no chat aqui? Alguém me responde no chat? Peraí. Voltou, Teve mais voltou. naturalidade. Não, peraí que deu uma travada em você. Voltou agora, eu acho. Todo, voltou, voltou. Nós temos 5 minutinhos, a não ser que você queira voltar para ficar mais um tempo. Não sei se as pessoas estão querendo ficar, porque eu gosto de público. Se a gente voltar para mais uma, eu tenho que ter público. Eu assim, se você topar, eu topo. Eu também estou adorando o papo, né? Você sabe que eu sou a tagarela, então Eu eu, também, então. né? Mas nem todo mundo acha que pode voltar. Gente, E escrevam aí no chat. Vocês querem que a Sônia continue pelo menos mais uma meia horinha para a gente continuar nosso papo? Não, se não quiser, não fala, porque aí nós vamos nos sentir muito rejeitados. Então, ah lá, todo mundo volta. Então, nós vamos voltar. aí Sônia, eu vou pensa fazer o no nosso seguinte. gatinho. É Né? o nosso gatinho, A não nos nossa criança rejeita. ferida vai ficar muito magoada. Sônia, olha Amanhã só, eu eu vou vou ter encerrar essa agora. Gente, mais uma vez, para quem nunca esteve aqui nas minhas lives, as lives ficam gravadas. Eu vou encerrar essa e ela já vai para o meu IGTV. E aí eu vou começar outra live com a Sônia para a gente continuar esse assunto que está muito gostoso, tá? Então não vai embora ninguém, olha, eu tô vendo quantas pessoas estão aí, quero que todo mundo volte aí. Já já a gente volta, a gente vai para um breve comercial, já voltamos, gente. que